no universo, talvez a humanidade não esteja sozinha. A lógica é simples, e há muitos planetas como a Terra no universo. Se apenas ambientes como o da Terra pudessem gerar vida, então, seguindo essa lógica, o universo deveria estar repleto de incontáveis formas de vida alienígena. Talvez elas tenham corpos enormes, como os dinossauros, ou talvez se movam livremente na natureza, como insetos. Claro, também é muito provável que existam formas de vida inteligentes, como os humanos. Antes de discutir se a vida à base de silício existe ou não, vamos analisar cientificamente a vida à base de carbono. Que tipo de ambiente pode gerar vida à base de carbono? Em resumo, se 5 condições forem atendidas, é completamente possível que a vida à base de carbono surja. Primeiro, uma faixa de temperatura adequada. A vida à base de carbono precisa de uma faixa de temperatura adequada para manter as reações bioquímicas. Essa faixa geralmente é a mesma na qual a água pode existir em estado líquido, ou seja, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Segundo, a presença de água líquida. A água é um dos elementos essenciais para a existência da vida. A vida à base de carbono geralmente precisa de água como solvente, para reações bioquímicas e trocas moleculares. Terceiro, uma abundância de elementos químicos. A vida à base de carbono precisa de um suprimento abundante de elementos químicos como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo. Esses elementos são fundamentais para formar moléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucleicos. Quarto, uma composição atmosférica adequada. A vida à base de carbono geralmente precisa de uma atmosfera com uma composição gasosa adequada para fornecer as condições químicas necessárias. A vida na Terra depende do suprimento de oxigênio, mas também precisa de outros gases, como dióxido de carbono e nitrogênio, para manter o equilíbrio ecológico. Por fim, níveis moderados de radiação. A radiação e a radiação eletromagnética podem fornecer energia para a vida e promover reações bioquímicas. Níveis muito altos ou muito baixos de radiação podem ter efeitos prejudiciais à vida. Assim, embora essas condições pareçam rigorosas, na verdade, há muitos planetas no universo que possuem esse tipo de ambiente. Combinando isso com as profecias de Te-Oba, Tão diz que a humanidade está espalhada por todo o universo,